Dando continuidade então ao nosso assunto de obstetrícia, vamos falar um pouquinho agora sobre a palpação obstétrica. A palpação obstétrica ela é realizada geralmente pelo médico ou pelo enfermeiro, mas muitas vezes na visita domiciliar pode ser realizado também pelo técnico de enfermagem, a fim de identificar aí como essa criança está. Então vamos ver exatamente algumas formas de realizar essa palpação obstétrica e os objetivos disso também. Tá? Então é muito importante o profissional de saúde saber fazer de forma correta a palpação obstétrica. A palpação obstétrica ela deve ser realizada antes da medida da altura uterina. A altura uterina, vamos ver como que se realiza ela também logo após nossa aula de palpação obstétrica. Ela deve ser realizada antes pelo simples fato de que quando eu realizo a palpação obstétrica, eu faço com que essa altura uterina ela tenha modificações. Então, sempre eu faço a mensuração da altura uterina e depois, após isso, a palpação obstétrica. A identificação da situação e da apresentação fetal é feita por meio dessa palpação obstétrica e procurando sempre pelos polos cefálicos e pélvicos dessa criança, tá? E também muitas vezes identificando o dorso, o que ocorre facilmente após o terceiro trimestre dessa gestação, tá? Então, muito importante que já esteja nessa fase de terceiro trimestre. Então, a manobra de Leopold, muito conhecida no meio obstétrico, tá? A gente realiza ela geralmente em 4 tempos, como vamos ver agora adiante. No primeiro tempo, então, eu vou sobre a região gástrica dessa mulher, né? No polo superior, né, dessa altura uterina. Vou fazer a palpação, como mostra na imagem, com as duas mãos em forma de concha. Vou palpando essa criança para ver se eu consigo identificar aí qual polo que está voltado para cima, próximo da região gástrica. O segundo tempo eu vou descendo, né, essas minhas mãos em forma de concha também apalpando, né, fazendo uma certa pressão e tentando identificar aí onde está o dorso dessa criança. Então, no primeiro tempo, verificamos qual é o polo que está próximo à região gástrica. No segundo tempo, tentamos aí ver de qual lado está localizado a parte da coluna dessa criança, o dorso da criança. No terceiro tempo, fazemos a palpação baixo-ventre. Essa palpação vai me permitir confirmar aí se realmente qual o polo que está voltado para baixo nessa mulher. E também consigo identificar se essa criança ela está já encaixando ou não para o trabalho de parto. No quarto tempo, então, a gente vai fazer a palpação de uma forma mais afunilada e também pode realizar a rotação dessa criança. Claro que isso somente é realizado pelos profissionais médicos e enfermeiros, né, geralmente com uma especialização em obstetrícia, e em situações assim de bem especificidade, né? Então não é em qualquer situações que a gente faz essa manobra de rotação dessa criança. Então eu vou delimitar o fundo do saco gestacional, como eu já falei, né, com a borda cubital das mãos, tentando identificar que parte do corpo dessa criança está ocupando, né, esse espaço, e sempre vai examinar ele nessa parte da cabeça ou da pelve dessa criança. No segundo tempo, vamos deslizar as mãos do fundo do saco gestacional, então, para o polo inferior, tentando identificar e sentir quais são as partes do dorso, quais são as partes dos membros dessa criança que está para qual direção. No terceiro tempo, como já falamos, vai avaliar se a parte final ela está móvel ou se ela já está insinuada, que a gente fala, tá? Se ela estiver insinuada, significa que já está encaixada. Dessa forma, a parte do cérebro da criança, né, a cabeça dessa criança, ela já está encaixada próximo do canal de parto já. E isso indica aí já um desenvolvimento e envolvimento para o trabalho de parto. A manobra de Leopold, no quarto tempo, vai avaliar a mobilidade do polo fetal, que está no estreito pélvico superior. Então, a gente vai ver se essa criança ela se movimenta, né, de um lado para o outro, como que está essa movimentação. E vamos falar um pouquinho sobre a apresentação fetal também.
Na parte de apresentação fetal, a gente vai conseguir descrever o modo com que a criança ela se apresenta em relação ao canal de parto. Então, sempre que eu vou falar apresentação fetal, eu estou me referindo, então, levando em relação ao canal de parto. Então, apresentação fetal, canal de parto. Sempre tenho que ter o canal de parto como referência. Então, meu canal de parto, as estruturas aqui abaixo. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Vai ficar mais fácil aqui. Então, sempre a região do canal de parto. E eu posso ter 3 tipos de apresentação fetal diferente. Eu tenho a apresentação fetal cefálica, quando a parte cefálica dessa criança está próxima desse canal de parto. Tem a apresentação pélvica, quando a pelve dessa criança está encaixada perto, né, desse centro do nascimento, né, perto do canal de parto. E a córmica, quando essa criança está de forma transversal. Tá? Geralmente fica um ombro, né, encaixado aqui próximo do canal de parto. São as 2 formas de parto aí mais doloridas para a mãe e que pode apresentar aí alguma complicação para essa criança, certo? Na forma córmica, a gente pode tentar girar, rotacionar essa criança para que ela se encaixe melhor no canal de parto. Assim como a pélvica também pode ser tentado realizar através da manobra de Leopold a rotação dessa criança. Outro modo de avaliar tudo isso é a situação fetal. A situação fetal a gente não considera mais o canal de parto, mas sim a relação entre a coluna da mãe e a apresentação dessa criança. Por exemplo, na situação fetal temos 2 formas. Essa criança ela pode estar numa situação fetal longitudinal, onde as colunas dessa criança ela está de forma longitude com a coluna materna, ou seja, né, está emparelhadas, ou eu vou ter a situação fetal transversal. Na situação fetal transversal, a coluna da mãe e da criança ela forma uma espécie de uma cruz, tá? Então, da criança ela vai estar na horizontal e da mãe na transversal. Então, essa é a situação fetal. Então, quais são as condutas frente à palpação obstétrica? A situação transversa e a apresentação pélvica em fim de gestação pode significar risco no momento de parto. Então, se essa criança estiver apresentando uma situação transversa ou uma apresentação pélvica, pode então ter aí algum risco ou complicação no momento do parto. Então, a gente sempre vai referenciar essa mulher para ter esse parto num serviço especializado, de preferência no serviço hospitalar. Sempre vamos anotar no prontuário a apresentação e a situação fetal em cada consulta dessa mulher na unidade, tá? Seja consulta com o enfermeiro, seja consulta com o profissional médico. Então, sempre que a gente for avaliar, né, a caderneta dessa mulher, a caderneta gestacional dela, vamos avaliar se tem essas anotações, tá? Se não tiver, cabe também todos nós cobrar isso também dos profissionais para que sejam realizados, porque é um documento da mãe. E a técnica da medida uterina, por fim. Então, essa técnica da medida uterina, ela vai verificar se a idade gestacional, né, sempre igual ou superior a 12 semanas de gestação, vai sempre realizar a lavagem das mãos antes e após o procedimento, vai posicionar a gestante em decúbito dorsal e o abdômen descoberto. Idealmente que a bexiga esteja vazia, então sempre ofertar a essa mulher perguntar se ela tem essa necessidade de urinar antes. Vai delimitar a borda superior da sínfise púbica, que é o fundo, né, uterino. Vai fixar a extremidade inicial 0 da fita métrica, tem que ser uma fita flexível para isso. E na borda superior da sínfise púbica vai passar entre os dedos essa fita e deslizar até o fundo do saco gestacional, certo? Assim vai ter as medidas em centímetros da altura uterina e vai anotar essa medida no gráfico do cartão da gestante no prontuário e aí verificar se está de acordo, né, essa altura uterina com as semanas de gestação. Isso pode me indicar o desenvolvimento da criança também. Então aqui temos o vídeo da técnica. Vamos ver aqui se a gente consegue rodar ele. Acho que não vai conseguir. Aqui.
Então, dessa forma que eu tenho essa mensuração, certo? Vou rodar mais uma vez o vídeo para a gente verificar junto. Então, eu vou verificar o meu saco gestacional, né, onde chega o fim dele, a síntese pública. A fita entre os dedos, eu vou esticar até a parte superior do saco gestacional. Ó. Entre os dois dedos, vou identificar ali até onde que vai o saco gestacional e aonde já começa as estruturas de caixa torácica. E dessa forma eu tenho a medida em centímetros. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho mais a respeito de saúde da mulher e ginecologia. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham anotado as dúvidas e que procurem sempre mais conhecimento aí a respeito do assunto. Foi um grande prazer, até o próximo vídeo.